Hoje vamos falar sobre a apneia do sono. Dr. Jamal Azan, que é otorrinolaringologista do Hospital Le Forte, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E quando a gente fala em apneia do sono, acho que muita gente que está assistindo a gente agora não faz ideia que é muito mais comum do que se imagina, né? Com certeza, não só mais comum, como mais grave. As pessoas costumam achar que ronco é uma coisa engraçada. Então, quando você pergunta para alguém, você ronca? Todo mundo fala, não, eu não ronco. Né? As pessoas têm vergonha, né? Verdade. Mas o ronco, ele é um sintoma de uma doença. E essa doença tem sido cada vez mais estudada pela medicina. Agora, essa doença é a apneia do sono. o que acontece durante o sono com essa respiração para que a gente tenha esse ruído que é o ronco? Sim, existe um estreitamento da via respiratória. Ou seja, para que possa ter um barulho na nossa respiração, a gente tem que fechar alguma coisa. Você não consegue assobiar de boca aberta, você tem que fechar, você tem que estreitar. Então, o que acontece? Aqui no nosso modelo desse lado, a gente pode ver que tem a entrada do nariz e aqui a passagem para a garganta, certo? Certo. E depois vai para a traqueia, para os pulmões. Essa é a região onde existe um estreitamento da via respiratória, ou seja, aqui, esse é o céu da boca, ali a região do sininho, da campainha, ele cai para trás, a língua cai para trás, essa região sofre uma contração muscular, então estreita, dificulta a passagem do ar. Então Isso esse ar faz passa vibrar. em menor quantidade, mas uma maior pressão. Exatamente, e faz uma vibração dos tecidos, então. E esse é um ronco. Agora, Esse e a é o apneia? ronco. Por que a pessoa perde a respiração? Isso, na apneia, essa obstrução, ela já não é parcial, ela é uma obstrução total. Então é como se fechasse a passagem do ar. Fecha a passagem do ar, ou seja, existe um estreitamento completo, onde a pessoa para de respirar, ela nem inspira nem expira, e quando esta parada respiratória ultrapassa 10 segundos, isso é considerado uma apneia, isso é uma doença. Isso pode trazer sérias consequências até chegar à morte, não pode? Inúmeras consequências, inclusive a morte súbita, mas a morte súbita ela é menos comum do que tantas complicações que a apneia do sono leva a longo prazo. As complicações respiratórias, cardiocirculatórias, neurológicas. Então, existem muitas complicações que podem levar a risco de morte e o que é talvez até uma coisa pior, uma piora enorme na qualidade de vida. A pessoa tem um dia muito ruim, então tem todos aqueles sintomas da apneia. Volto para a gente mostrar até em que casos que você tem que fazer um exame mais preciso, porque a gente mesmo pode acordar achando que a gente dormiu muito bem. Com certeza. Só que parece que o dia não rende, parece que o sono não foi tão perfeito, mas a gente nem faz ideia que a gente sofre de apneia. Então a gente volta para esclarecer essas dúvidas também, tá? Volto já com o Dr. Jamal, qualquer pergunta você pode mandar pra gente. Oi. Como vai? Tudo bem, Lara? Tudo ótimo. Olha, vamos falar de saúde também. Ômega 3 da Top Term, esse ácido graxo o nosso organismo não produz. Mas a gente sabe que precisa, né, Kátia? Imprescindível. E a medicina atesta isso. Exatamente. Não só nós que usamos, mas também os médicos. Depois de 40 anos de pesquisa, cada dia mais um benefício é descoberto. Então, se você pode cuidar da sua saúde, comece hoje. Se você ainda não usa o ômega 3 da Top Term, você vai sentir a diferença quando começar a usar na primeira semana. A sua disposição vai ficar muito melhor, desde o começo do dia até o final. Vai dormir melhor, vai acordar disposto. E sem falar que ele vai ativar todo o sistema cardiovascular. Vai também ajudar a prevenir o entupimento das artérias, né? Que podem causar problemas sérios, como um infarto, um derrame. A memória vai ficar muito melhor. Também a concentração, independente da sua idade. Porque desde criança até o adulto, o vovô e a vovó devem usar o ômega 3 da Top Term. Mas por que da Top Term? Porque esse daqui vem da Noruega, é livre de metais pesados, por isso que ele é puro, concentrado, do jeitinho que a gente precisa dessas 3 cápsulas ao dia. E ele também é um anti-inflamatório, né, Kátia? Natural, né?
100% natural. Então são só benefícios para quem está sofrendo de artrite, artrose. Ele vai ajudar a amenizar essas dores e também é um antioxidante maravilhoso. Ele ajuda a retardar o envelhecimento das células e com isso a gente vê também na pele, nas unhas, os cabelos, a diferença. Ajuda a controlar também os níveis do nosso colesterol. São só benefícios que quem usa ômega 3 sabe. Você vai começar a usar e vai falar, por que eu não comecei a ligar antes? Então liga agora, peça os 6 frascos, aí você vai ganhar o porta-cápsulas de presente. Kátia, se pedir o segundo kit, olha só, 50% de desconto. Leva a lancheirinha térmica de presente ainda, aposentado e pensionista, precinho menor ainda, primeira parcela só para o mês que vem e frete grátis. Mas para quem ligar já, 5591-8000 ou 0800-770-7900. Isso é Top Term, o site topterm.com.br. Obrigada. Te agradeço. Doutor Jamal, como saber que a gente sofre de apneia? Assim, só esse cansaço, essa parece que noite sempre mal dormida, já é um sintoma ou não? É um sintoma, com certeza. Então, o primeiro sintoma que a pessoa tem, naturalmente, é o ronco. Então, o companheiro ou a companheira se queixa do ronco. Então, fala, olha, você está roncando muito. Uma outra questão muito comum são as apneias testemunhadas, ou seja, a pessoa vê o seu companheiro ou companheira parar de respirar. Dá uma agonia isso, Dá uma agonia e aquela pessoa, quando volta a respiração, ela volta puxando muito forte e às vezes ela acorda nesse momento com sensação de morte iminente. Parece que, né? Às vezes o companheiro ou companheira acorda, mexe a pessoa porque ela está parada de respirar. Então isso deve ser observado, isso deve ser relatado para a pessoa. Não tenha um constrangimento de dizer. Agora, o que a pessoa sente? Então é muito comum acordar com dor de cabeça, acordar mais cansado do que foi dormir, dormir assistindo televisão, dormir lendo. Tem pessoas que dormem conversando. É verdade. Sim, e o mais grave são as pessoas que dormem dirigindo. Mas a pessoa nem percebe que está dormindo, é engraçado? Não, né? não percebe. Ela cai num sono tão profundo. Exatamente. E que algumas pessoas já relataram até que dormem, mas parece que estão acordadas ainda. Exatamente. Parece que sonha como se tivesse acordado. Isso, o sono é irregular. O sono não é um sono bom. A pessoa, ela tem que procurar ajuda, procurar um diagnóstico, saber o que ela tem, por que ela não está dormindo bem, porque o sono, ele é não só um descanso, Kátia, a medicina achava que o sono era só um descanso, não é o sono, além do descanso, é um momento de intensa ação metabólica, endocrinológica. E se a gente não tem esse descanso, a gente não tem essa ação tão importante. Com certeza. A gente foi até gravar com o Fábio, monitorar um paciente que sofre de apneia, para você entender bem o que o Dr. Jamal está falando. Vamos ver a matéria? Olha lá. Depois de um dia inteiro de trabalho, vários compromissos, corre-corre, chegou a hora do merecido descanso. Você dorme bem? Ou ronca, tem apneia, insônia? Meu amigo, olha, eu durmo bem pra caramba. Você dorme bem à noite? Nem todas as noites, algumas sim, outras não. Eu durmo muito bem. Não. Durmo bem, sim. Você ronca? Eu acredito que não. A minha esposa de vez em quando reclama, né? Mas a gente nunca sente que a gente ronca. Eu acho que... Ele ronca? Um pouquinho só. Te incomoda? Não. Eu acho que não, nunca tive reclamações. Conta uma coisa de verdade pra gente, ele ronca? Ronca. Isso te incomoda? Sim. Você já sabia disso? Já, claro que já. Ela ronca? Raramente, é difícil. Já roncou, mas... Não, ela nunca ronca, não. Isso eu nunca ouvi ela roncar. Mesmo ou é porque você tá na frente das câmeras? Não, verdade, senão eu falava, lógico, eu ia adorar zoar ela aqui. E nós viemos até o laboratório do sono para conhecer o exame de polissonografia, que detecta a condição respiratória e cardiovascular durante o sono. Conta pra gente sobre todo o preparo de um exame de polissonografia. Certo. A princípio, nós colocamos eletrodos para verificar vários distúrbios do sono.
Cada eletrodo tem a sua função. Esses do eletroencefalo, que é na cabeça, é para verificar os estágios do sono dele. O queixo, a gente verifica o bruxismo. Tem a cânula e o termistor. Cada um, ele ajuda a gente a verificar cada tipo de apneia. O que é apneia? É quando a pessoa para de respirar quando dorme. Esses perto dos olhos, é um dos que eu consigo identificar se ele consegue sonhar. Consegue sonhar. Como que chama isso? REM. Tem essas cintas, né? Que é a parte respiratória, tá? Torácica e abdominal. Esses também me ajudam a ver a apneia, se ele para de respirar. E tem esse aqui da perna, tá? Que esse aqui é para ver o movimento das pernas. Se ele mexe muito a perna enquanto dorme. Quantas horas são necessárias que ele durma para você conseguir ter um diagnóstico bacana no exame? No mínimo 5 horas. Nesse espaço você monitora os pacientes durante a noite. Isso, exatamente. São 3 pacientes, aqui? né? Explica pra gente. Por exemplo, microfone que você falou que é o ronco, nesse momento ele não tá roncando, então? Nesse momento ele tá roncando. Né, isso, olha o gráfico, a amplitude. Ele está roncando nesse momento. O ronco intenso. Tá, quer dizer, mudou rápido, né? Ali o comecinho da linha não tinha e depois ele começou a roncar. Exatamente. Se tivesse reto, aí ele não estaria. Ou se essa amplitude estivesse menor, seria um ronco moderado, um ronco leve. Isso aqui é ronco grave, grave. Intenso, exato. Onde tem a apneia? Aqui, mostra pra gente. Que ele parou de respirar, aí ele voltou. Ó, tá reto. Aí ele volta. Nesse caso, quando tá reto, é ruim aqui. Isso. É que ele para de respirar. Olha, essa daqui já é maior, ó. Essa apneia dele aqui já é maior. Entendeu? Com isso em mãos, aí o médico consegue determinar o melhor caminho, o melhor tratamento, é isso? Exatamente. É isso aí, melhor tratamento e melhor caminho. Dá pra ver muita coisa aí, bastante coisa. E quais são os tratamentos? O doutor Jamal já vai passar pra gente direitinho. Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Muitas vezes a gente não se dá conta que até uma má oclusão pode dificultar a respiração durante o dia todo, né? Exatamente, até pro bruxismo também. Gente, tudo começa pela boca. A saúde realmente começa pela boca. Então, nada melhor para você que está aí com dificuldade com a sua prótese, em mastigar, em sorrir, se sentir bem à vontade. Olha só, colocando os implantes dentários em até 3 dias, em até 72 horas, vamos fixar uma dentadura em carga imediata, Kátia. Olha que bom. Muito legal. Em algumas situações nós conseguimos esse resultado. Agora, se você é uma pessoa que já usa há muito tempo uma dentadura e sabe que perdeu realmente uma quantidade óssea bem grande, principalmente na mandíbula, gente, olha que opção bacana que é a Overdenture. Com apenas 2 implantes, nós vamos então estar fixando parcialmente, olha aqui, essa prótese colocada e ela vai ter o quê? Fica firme, né? Exatamente, não vai ter aquele jogo que você tanto tem medo aí da sua prótese deslocar, quando você fala, quando você conversa. Agora, tem pessoas que não querem fazer o implante dentário, não podem, nesse momento, fazer um implante dentário. Não querem desgastar os dentes, Kátia. Tem uma prótese, gente, que eu venho mostrando, é um sucesso. Ela é confeccionada nos Estados Unidos, mas a SP Implantes, ela é pioneira nessa técnica. Já tem casos, Kátia, nos Estados Unidos, com há mais de 8 anos em uso. Olha, que bom. Então, é uma técnica consagrada, gente. Essa prótese, ela vai ser colocada, olha aqui essa situação. Caótica. Caótica, porque você tem, além de uma estética comprometida, a falta de alguns elementos. Então, nós vamos substituir apenas encaixando, dá uma olhada. Você passa a mastigar com essa prótese. Você passa a sorrir com essa prótese. Totalmente livre, céu da boca. Olha a estética, que legal. Perfeita, né? Perfeito. E você já viu pessoalmente uma pessoa usando. Ninguém diz. Ninguém diz, gente, é super natural. Por quê? Temos aqui uma escala de cor com 19 cores, para nós escolhermos qual a melhor cor pro seu rosto. E análise. Exatamente. Aqui é o rosto, formato, né? O sorriso reto, um sorriso com curvatura, rejuvenesce, gente. Tudo isso você vai encontrar essa tecnologia, esse planejamento na SP Implantes. Mas tem que marcar uma avaliação na SP, são várias unidades, tem até no ABC, viu? Marca através desse telefone, 0 operadora 11 21 25 3131 2125 3131. Acesse o site spimplantes.com.br e mude também seu sorriso na SP. Obrigada. Agradeço, viu? Obrigada.
Bom, hoje estamos falando com o Dr. Jamal sobre a apneia do sono, mas uma vez que a gente viu ali, foi diagnosticado que o paciente tem apneia do sono, quais seriam os tratamentos mais indicados, Dr. Jamal? Existem basicamente 2 grupos de tratamentos. Os tratamentos que atuam sobre a anatomia da pessoa. Então, existem alguns casos, não são todos, mas existem casos em que deve ser feita uma cirurgia quando a pessoa tem desvios de septo, carne esponjosa, pólipos nasais ou amígdalas gigantes muito grandes que entopem a respiração. Existem alguns casos, né? Existem casos também onde a indicação é um aparelho de pressão. Como a obstrução é na garganta, como existe um entupimento, este aparelho chama-se CPAP, C-P-A-P, CPAP, né? Esse aparelho é uma máscara. Você dorme com essa máscara? Dorme com a máscara e essa máscara, através dela se injeta pressão. Então, como aqui está tampado, se você colocar pressão, você vai fazer o ar passar. O CPAP é a primeira escolha na grande maioria ou quase totalidade dos casos. Existem pessoas que não se adaptam ao CPAP e que têm alterações anatômicas, então, que são suscetíveis de uma cirurgia, e também existe um aparelho dentário. Ele chama-se dispositivo de avanço de mandíbula. Aquele que joga pra frente? Isso, joga-se o queixo pra frente. Então, eu sempre mostro pro paciente que se ele vai dormir assim, com o queixo caído, ele ronca. Mas se eu jogo pra frente, não. Aí se joga pra... Mas isso não pode trazer prejuízos? É sempre feita uma avaliação muito minuciosa e detalhada pelo dentista, inclusive com o estudo da articulação temporomandibular. Porque pode modificar, né? Não, quando a pessoa tem uma normalidade na sua articulação temporomandibular e pode ser adaptado ao aparelho dentário, não há problema. Quer dizer, parece simples, mas é complexo. É bastante complexo e é tão complexo quanto os problemas que a apneia gera. Então eu digo sempre, olha, não tenham receio se existe a queixa de ronco, se existem esses sintomas de cansaço excessivo, parece que acordou mais quebrado, cansado do que foi dormir, desatenção, falta de memória, procure um médico otorrinolaringologista para que possa ser feita a polissonografia, que é esse exame que a gente viu. Mostrou. A pessoa dorme de uma noite para outra. E, Kátia, muita gente me pergunta se vai conseguir dormir, né? Será que vai conseguir? Será que a com um monte de fios? Dormir? Não, consegue sim. Capota de qualquer jeito. Com certeza, e a gente consegue avaliar e direcionar, então, o tratamento. Infelizmente, remédio de tomar não existe. Então, basicamente, ou a gente faz uma cirurgia, ou adapta o CPAP, ou o aparelho dentário. Existem, claro, a ciência está tentando aí fazer muitas coisas, injeções no palato, tudo. São coisas interessantes, mas ainda não são medicina baseada em evidência. Mas até quem está com excesso de peso, obesidade, emagrecendo já melhora também, não é? Uma vez que você não tem aquela compressão de gordura? Sem dúvida nenhuma. O emagrecimento, ele sempre melhora a apneia do sono, porém, a própria apneia do sono gera alteração endocrinológica no sono que leva ao sobrepeso. Lembra que eu falei que dormindo leva a alteração endocrinológica? Então, é um problema, porque a obesidade piora a apneia do sono, a apneia do sono piora a obesidade, então é um ciclo, as duas coisas têm que ser tratadas. Muitas pessoas, Kátia, falam assim, eu não consigo emagrecer, eu faço tudo, eu não como muito. Muitas vezes não consegue por um problema endocrinológico causado pela apneia do sono. Crianças podem ter apneia do sono? Sim, muitas crianças, principalmente aquelas crianças que roncam muito, né, e que a mamãe acha bonitinho, às vezes. Que lindinho, tá cansado. Que lindinho, olha, cansou. Não, o ronco constante todos os dias é um sinal de apneia, inclusive em crianças.
Por isso que é bom qualquer alteração que você perceba em você ou em algum familiar seu, que você busque um otorrinolaringologista. Ele sim vai te explicar quais são os melhores procedimentos e qual o melhor tratamento a ser seguido em relação ao seu caso. Querendo conhecer um pouquinho mais do trabalho do Dr. Jamal Azam, que é otorrinolaringologista lá do Hospital Lefort, o site é clinicajamal.com.br, www.clinicajamal.com.br. Dr. Jamal Azam volta mais vezes ao programa. Quer sugerir algum tema? Fique à vontade também. Ele retorna e a gente esclarece a você. Obrigada mais uma vez. Parabéns. E lembrando também que temos o site do Hospital Lefort, que é www.lefort.com.br. Obrigada mais uma vez, viu? Queria agradecer ao Hospital Lefort por ter permitido que o Dr. Jamal estivesse com a gente. Deixa eu falar também